Olá, 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 Escorpião! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve para receber e ativa o sininho para poder receber as notificações dos vídeos. Eu sou a Dan Moraes, a alquimista do canal. Essa é uma tiragem geral, né, para quem tem aspectos importantes no signo de Escorpião, mas, reforço, é uma tiragem geral. Então, se eventualmente não ressoar aí com você, procure o signo que você tem outros aspectos importantes no seu mapa, que pode ser que seu recado para o mês de julho esteja lá. Mas também se você chegou aqui, comunhão, esse é o recado dos anjos para você, é o tom da nossa conversa aqui. O que eu tava falando? Se você chegou atraído pelo título do vídeo, então tem algum recado aqui pra você. Só se abra, né? Filtre, pegue o que é pra você, o que não for pra você, você deixa passar, tá? E sejam muito bem-vindos, como eu já disse. Começando o segundo semestre, né? Pra semana que vem eu vou preparar um vídeo também de previsão pro semestre todo, tá? Então essa semana eu tô lançando para o mês e pro semestre que vem a gente fala do semestre. 8 de copas no centro do jogo, as de paus, cavaleiro de copas, a iniciada, 10 de pentáculos, pagem de paus, o eremita e, no fundo, a imperatriz. Tô sentindo aqui que parece que você tá receoso de começar a plantar coisas novas, Escorpião. Olha, a gente tá num momento muito propício, tá? Pra embrenhar em processos terapêuticos de ressignificação, de abrir mão do que não nos ajuda, que não soma ainda pra nossa vida, sabe? É engraçado que essa carta saiu numa outra tiragem aqui. O 10 de pentáculos, no geral, ele traz uma energia muito boa, ele traz uma energia de conquista, tá? Só que nesse contexto aqui, e juntando com esse 8 de copas, me dá a impressão de que, assim, tem muita tradição, tá? Tem muita tradição impedindo que você se sobressaia. E tradição, aqui eu tô dizendo, pode ser num contexto familiar, pode ser, às vezes, num relacionamento de muito tempo, pode ser, às vezes, aonde você trabalha, que, nossa, mas eu já trabalho aqui há tanto tempo, eu vou sair daqui agora, eu sempre imaginei que eu fosse me aposentar aqui, sabe? Tipo, tem muita tradição impedindo que essa iniciada comece, sabe? Essa jornada, né? Mas a gente tem o As de Paus, porque assim, sempre que sai o As de Paus, ele me traz uma ideia de que é como se tivesse um comichão acontecendo. Sabe quando a gente, ai, eu não tô contente, mas também não sei o que eu quero, ai, tipo, eu quero comer alguma coisa, mas não sei o que é, ai, eu tô, sabe, é um processo de, porque assim, no centro do jogo tá o 8 de copas, você já sabe que você precisa fazer um movimento, tá? Então é esse comichão interno, sabe? Tem uns pelinhos de gata aqui, gente, porque uma das minhas fofoluchas estavam aqui agora há pouco. Então, você já sabe que você precisa fazer esse movimento, Escorpião. E não é da sua índole, no geral, ter medo de se arriscar, né? Ter medo, sabe? E aqui a gente tem não tô esquecendo da comunhão aqui, que é a carta, não. A gente vai linkar com isso aqui, tá? Porque o Cavaleiro de Copas, nesse contexto, ele tá me trazendo uma energia de que você precisa mergulhar. Porque o ermitão, ele não aparece à toa, tá? O ermitão, ele não tá fora as respostas. A resposta não tá fora, a resposta tá dentro, tá? Você precisa pegar a força, o interesse do pajem, tá?
para poder usar essa tocha para iluminar dentro de você, para iluminar os seus pensamentos, para iluminar, sabe? Assim, não tem nenhuma carta de espadas aqui. Então, a ideia que eu tenho é de que precisa desvencilhar, se reconciliar talvez com algum sentimento, sabe? E isso eu tava falando da coisa da tradição, né? Sabe, de você quebrar um pouco a ideia de que você precisa ser obrigado. Até eu ouvi um videozinho ontem falando que a gente não tem que nada, né? Tipo, sabe quando às vezes, mas você precisa ir na festa de família, mas como assim você não vai trabalhar na empresa da família? Mas como assim você vai querer casar de azul, entendeu? Onde já se viu isso, sabe? Então, é meio nesse aspecto de que você precisa se reconciliar, que as pessoas, você não precisa, quem te ama de verdade, você não precisa fazer nada para comprar esse amor, tá? O amor, ele existe, ele assim, e você não precisa ficar reafirmando, sabe, né, reforçando o amor, né, essa pessoa, ela não precisa ficar sempre recebendo algo de você pra te amar e ficar demonstrando esse amor. Então, não, sabe, o Cavaleiro de Copas, ele tá oferecendo uma taça, né, então assim, não fica às vezes esperando demonstração de amor, sabe? Não fica assim, se você tomar uma decisão, né, que tem a ver, né, pulou a carta do controle aqui, sabe? Veladamente, né, quando a gente se coloca numa posição de, o rebelde, quando a gente se coloca numa posição de muita troca, né? Tudo a gente precisa ficar toda hora provando para aquela pessoa, né? Na expectativa de receber esse amor, de receber essa confiança, de receber essa validação. A gente precisa toda hora ficar comparecendo a eventos, às vezes até dando coisas mesmo, sabe, né? Porque sou eu que pago, sou eu que financio, sou eu que, né? Não, mas aí agora, como eu sou a madrinha, eu tenho que dar isso. Não, você não tem que nada. Então, aí essas situações acabam gerando um controle sobre a gente, né? E a gente não tem muita ideia disso, né? Essa carta aqui, se não me engano, é o rei de espadas, que é aquele controle mental, aquela coisa de, sabe, a pessoa que às vezes se vitimiza pra você não dizer não, pra você não contrariar, sabe? Faz sempre uma tempestade num copo d'água de algum desafio que esteja passando, né? Então, o convite, seja rebelde, sabe? Impõe a sua autoridade, sabe? Rompa com essas tradições, né? Olha essa carta da esquizofrenia, né? A tradição natural é você seguir uma ponte já pré-estabelecida, né? Fazer o caminho mais fácil, vamos dizer assim, né? E aqui não, aqui eu não tô presa, eu não tenho na verdade aqui, né? Tipo, não fique insistindo em situações em que você precisa ficar provando, sabe? Não se mantenha em processos de comunhão em que você precisa toda hora, você tá sempre se equilibrando, sabe? E sabe relações às vezes que a gente tem com algumas pessoas que você não pode falar nada. Você não pode falar nada, que depois você vai embora e você começa a pensar assim, mas será que eu falei isso e ela ficou chateada? Todo relacionamento, não tô falando só de casal, tá? Todo relacionamento em que o nosso posicionamento pode gerar bico, insatisfação e que isso causa na gente uma preocupação em relação a isso, é porque esse relacionamento precisa ser revisto de alguma forma, tá? Então, eu acho que a mensagem aqui dessa carta da comunhão dos anjos, ela vem pra gente avaliar a qualidade das nossas comunhões, né? Você tá comungando com o quê, né? Da coisa da tradição. Por que esse apreço a essa tradição? Você realmente gosta disso? Você realmente quer trabalhar nesse lugar? Você realmente quer terminar esse curso
que a sua família inteira, vamos supor, sabe aquelas histórias de que a família inteira é médico? Aí você pensa em fazer arquitetura, a família, todo mundo vira assim pra você no jantar, tipo, oi? Como assim? Somos todos médicos, sempre fomos, entendeu? Então, eu acho que é o olhar para tudo isso, sabe, né? Aproveitar a energia já natural de Escorpião, né? E a gente, Júlio, né? A gente tem um pouco da energia canceriana, um pouco da energia leonina, e todo esse movimento, né? Vários planetas ficando retrógrados, é momento de reavaliação, sabe? É o momento do ano, a gente vai ter aí até outubro, novembro, se não me engano, vários planetas retrogradando. E quando os planetas retrogradam, são momentos em que a gente precisa avaliar onde vai nos levar o que a gente está fazendo, né? Então, assim, será que essa decisão foi legal? Será que essa decisão que eu tô querendo tomar, essa escolha que eu tô fazendo, sabe? Então, é um momento de muita reavaliação. E as sementes, elas estão... essa carta da Imperatriz tá chamando a minha atenção aqui, porque, assim, tem muitas... As sementes, elas são abundantes, entendeu? Não é que você... sabe essa história aqui, ó? Né? Às vezes quando a gente tá, né, segura de um lado, segura do outro, a gente tem medo de soltar um dos lados da corda. Porque a gente acha que se a gente perder, a gente não vai ter de novo. Né? Essa também é uma ideia muito errônea que convencionou-se, né? De quando eu dou, eu fico com menos. Isso é muito comum, né? Esse pensamento. Eu acho que, porque quando eu dou, eu vou ficar com menos. E energeticamente, espiritualmente falando, quando você dá, você ganha mais, porque você você movimenta esse fluxo de energia, né? E aí você acaba tendo acesso a mais coisas, né? E para finalizar, né, eu tô trazendo aqui apresentando para vocês, né, o baralho dos primos, né? Que os primos são as 99 essências florais do sistema floral que eu trabalho. E essas cartas a gente usa no final das consultas para poder trazer mais alguns conteúdos inconscientes que o cliente não tem consciência mesmo, não tá na razão, ele não percebeu, né? E elas são surpreendentes, tá? E aqui para você saiu o maracujá. Olha que interessante, né? Ele tem quase todas as cores dos chakras, né? Aqui em volta, só não tem laranja. Ah, não, tem todos. Esse aqui é um laranja, gente. No reflexo não parece, mas esse aqui é um laranja. Então, o maracujá, ó, ele tem uma concentração alta de todos os 4 elementos, tá? Então, ele é muito vitamínico. Integração dos opostos, que é a integração do cardíaco. O que é o cardíaco? Ele tá relacionado à casa 1 e 7 do mapa, né? E o que são as casas 1 e 7? Casa 1 é o eu, é a minha vontade, a minha cabeça, é o meu pensamento, é a minha motivação, é a minha força de ação, é a minha energia vital. A casa 7 é o relacionar-se com o outro, é com quem eu me relaciono, o que esse outro tá trazendo de espelho pra mim, né? Então, é tanto as projeções que a gente coloca no outro, como também os aprendizados, né? Porque quando você se confronta com alguma outra pessoa, é quando a gente tem a oportunidade de exercer o nosso melhor, de aprender com as situações, né? Então, a integração dentro desse contexto todo que a gente tá falando, né? A gente falou de comunhão, então, assim, avaliar, né? É tão bonitinha essa carta, porque é a menina lembrando de um pet, né? De um animalzinho que provavelmente já virou estrelinha aqui, né? E ela tá lembrando desse relacionamento, né? Quando a gente tem um relacionamento com animais, né? De estimação, principalmente gato e cachorro, que são os mais tradicionais, mesmo os gatos que são mais independentes, né, e tal, é engraçado como é uma relação que, assim, claro, ele quer que você dê comida pra ele, né, ele já tá acostumado ali com aquele conforto que você proporciona, mas o que eu acho mais engraçado é que, assim, eles estão sempre dispostos, sabe, a recomeçar o processo, né, a se integrar com a gente de alguma forma, né, é bonitinho, principalmente agora no frio, como eles se encaixam na gente, né? Tem alguns que não gostam de colo, tem alguns que gostam só de ficar do ladinho, tem outros que já preferem, né? Eu tenho gatos, né? Então tem outros que já preferem deitar em cima de você. Tem outros que você não pode encostar, que ele já vai embora, mas ele quer ficar perto, sabe? Então é uma comunhão que é uma coisa que... E eles, assim, respeitam muito, né?
o próprio querer deles, sabe? Então essa integração, né, não é uma integração assim no sentido de que, ai, não, porque eu preciso ter uma comunhão. Não, muito pelo contrário. Os meus valores estão sendo respeitados, né? Essa carta do Cavaleiro de Copas, ela me traz um pouco essa ideia também, sabe? Do meu alto valor, do meu... os meus ideais estão sendo respeitados, né? Para que eu possa buscar, sabe? Dentro dessa minha vida toda, né? O que eu preciso deixar para trás para poder iniciar novas jornadas, tá? Então, o mês de julho é para você ficar muito atento, tá? Com relações que podem estar impondo algum controle sobre você. Não tenha medo de ser rebelde e impor, né? Não tenha medo também em relação a dinheiro, tá? Porque às vezes o escorpiano, por mais que seja um signo de água, tá? O escorpião ele foge um pouco a curva, né? E escorpião ele tem uma ideia de dinheiro compartilhado também. Então, às vezes, você pode ficar com medo de, mas se eu contrariar o meu pai, ele não vai mais, né, me ajudar, ele não vai, sabe? Então, assim, baixar a lupa para essas tradições, para esses processos que podem estar te aprisionando, tá? E ousar, né, plantar novas sementes, em permitir esse processo de nascimento de outras motivações mesmo, sabe? Ó, não esquece que tem o comichão. Se você já tá sentindo esse comichão, se recolhe e descobre a que ele se refere. E não tenha medo de romper, tá? Pode soltar as mãozinhas aí, que você vai descobrir que você consegue voar. E você não imaginava que isso fosse possível. Tá bom, escorpião? O vídeo ficou imenso. Curte se você gostou. Um ótimo mês de julho, tá? E até o próximo vídeo.